Pensa numa bruxa. Garanto que você imaginou alguém com o nariz comprido, torto e com uma verruguinha bem na pontinha saindo pelinhos. E aí, tudo fantástico com você? Cá estamos nós com mais um vídeo do canal Fantástico Cursos. Semana passada foi punk, porque além do lançamento do curso Secando Vampiros, a segunda turma, caso queira conhecer, olha o link aí embaixo na descrição. Eu também estou envolvido num processo de seleção do mestrado e doutorado lá na UFG, onde eu leciono, e por isso que não deu para fazer vídeos, mas cá estamos nós para mais um episódio da série Bruxas. Aproveitando também, pedir a você sua ajuda para você preencher uma brevíssima pesquisa que está aqui embaixo também, para que eu possa conhecer melhor você e preparar conteúdos melhores ainda para o Fantástico Cursos. Então me ajuda a te ajudar. Você tem que me ajudar a te ajudar. Preencha aí a pesquisa bem aqui embaixo na descrição do vídeo para que eu possa fazer um canal melhor ainda para você. E vamos lá para o conteúdo. Falar do nariz da bruxa é falar do mesmo contexto em que a gente comentou lá no último vídeo daqui da série, que foi sobre o chapéu da bruxa. Lembra que uma das hipóteses colocava a origem desse elemento na Idade Média? Então, no mesmo princípio que se originou, uma das hipóteses que se originou o chapéu, também surgiu o nariz da bruxa. Em que circunstância? Aí a gente vai voltar de novo para aquela busca de uma representação dos judeus na Idade Média. Eu comentei no último vídeo que por volta do final do século XIII, 1267, a Igreja Católica determinou, por meio de um concílio, que os judeus passassem a se vestir de acordo com a sua tradição. Isso acabou levando por uma série de má interpretações aos judeus começarem a usar uma vestimenta específica e um chapéu. E é nesse mesmo princípio, final do século XIII, que a gente vai começar a ter uma maior busca de uma diferenciação da representação da face do judeu. E essa busca de uma maior representação vai coincidir também com um dos momentos em que a fisiognomonia estava em alta. Que diabos que é fisiognomonia? Fisiognomonia trata-se de um estudo das características do comportamento da pessoa a partir da sua fisionomia. Isso é para alguns é uma arte, para alguns é um estudo que se originou na Índia, também é muito comum na China, e que, em momentos regulares da história, foi usado de uma forma deturpada para você atribuir valores, para você criar uma diferenciação de raças. Por exemplo, nos Estados Unidos isso foi usado também em relação aos negros. Na Alemanha nazista também isso foi usado para você medir as características da face, o tamanho da cabeça, o tamanho do nariz dos judeus, para que você pudesse falar, tá vendo? Isso foge de um padrão. Isso quer dizer que o judeu já tem uma tendência para ganância, para traição, para preguiça e tudo mais. E isso a gente vai ver que no século XIII houve um ressurgimento disso e as representações dos judeus começaram a aparecer com esse diferencial, que no caso foi o nariz. Os artistas da Idade Média entraram numa fase em que eles começaram a buscar uma maior representação do rosto para até mostrar um sofrimento de Jesus na cruz. Então, nessa ênfase maior do rosto de Jesus, também se buscou mostrar mais o rosto dos judeus. E aí, para dar esse destaque maior em relação aos cristãos, começou a se representar com os judeus com o nariz torto para baixo. E aí a gente entra em todo o simbolismo do nariz, que assim como o olho tem ligações com a clarividência e outros elementos que são bem expressados em dicionários de símbolos, como por exemplo do Chevalier e do Gerbrandt. E o que a gente vai ver é que a questão do nariz modificado, o torto para baixo, vai justamente apontar o ser torto, o ser humano torto que está ligado ao povo judeu. Então ele é torto e o nariz é um nariz disforme, um nariz maior. E aí a gente começa a ver não apenas uma marginalização do judeu, mas também uma diabolização, uma animalização desse grupo dentro do contexto da Idade Média. E essa imagem acabou com o tempo migrando também, já que a gente está falando de judeus, está falando tanto do judeu como também da judia. E aí começa de novo aquela conexão da mulher com práticas arcanas. Vamos lembrar, eu vou falar melhor disso no próximo vídeo, que eu vou falar do João e Maria.
mas aqui a gente está falando dos judeus, que tem toda uma tradição cabalística, toda uma tradição mística e fechada, que os católicos, os cristãos na Idade Média nunca compreenderam direito e por isso mesmo foram alvos de olhares suspeitos de que porventura estivessem afiliados com o demoníaco. E por isso, nesse processo de vincular demônio, diabologia com o feminino e também as judias que pertencem a um povo com tantas práticas místicas, também fez essa associação e aí começou uma representação das judias como portadores de um nariz comprido e torto. Coisa que você vai observar, não apenas na Idade Média, mas o que corrobora essa teoria, se você olhar todo o repertório da propaganda durante a Segunda Guerra Mundial, a propaganda nazista, propaganda antissemita, que como tal destilava o preconceito contra o judeu. Dá uma olhada nas imagens que estão passando aí para você ver, compara o nariz que está representado aí os judeus com as representações da Idade Média e também, por exemplo, de clássicos do cinema do início do século XX que ajudaram a disseminar e a popularizar esse nariz, como por exemplo a Bruxa de O Mágico de Oz e também a Bruxa de Branca de Neve. Vamos lembrar que Branca de Neve é de 1937, ou seja, a gente está falando de um momento em que a fisiognomonia está em alta na Alemanha nazista, não apenas na Alemanha nazista, mas no mundo como um todo. E aí a gente vai ver como gradativamente penetra no subconsciente essa ideia de você, principalmente as crianças, olhar para uma bruxa e automaticamente identificar aquele nariz de destaque e inconscientemente você acabar nutrindo um preconceito contra os judeus. Então é interessante ver como é que a arte foi usada como um processo de construção de um estereótipo e também de um preconceito que acabou exercendo impacto em toda uma representação de um personagem que, por sua vez, acabou ficando ligado inconscientemente a um povo. E eu vou falar mais disso, mais detalhes no próximo vídeo daqui da série Bruxas, beleza? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, assina o canal caso não seja inscrito ou inscrita e até a próxima.